Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. É um prazer tê-los aqui para a apresentação do nosso plano de estudo com infográfico, dessa vez da lição de número 12, segundo trimestre da revista Adultos da CPAD. E aqui eu quero apenas esclarecer que um plano de estudo, ele retrata a lógica de como extrair, organizar e ampliar o valor contido no seu material de ensino. E um infográfico é uma apresentação de textos associadas a elementos gráficos visuais como fotografia, desenho, diagrama, etc., tornando o seu entendimento muito mais simples e a absorção mais rápida. Esse esclarecimento se faz necessário porque sempre está chegando gente nova para receber os nossos estudos e não se pode confundir esse estudo com a pré-aula ou a aula antecipada em que um professor passa o seu entendimento sobre a lição para que você possa repeti-lo no seu estudo ou em sala de aula. Aqui nós privilegiamos mostrar caminhos onde você possa colocar em relevo as partes mais importantes da lição e fazer perguntas inteligentes em cima desses pontos principais e expandir a partir daí o seu entendimento sobre a lição, correlacionando essa lição com o texto bíblico e com a sua experiência de conhecimento. E isso resulta no entendimento muito mais profundo da lição, a fim de que você, por exemplo, que é aluno, possa logo também se tornar um professor e passar esse conhecimento para outras pessoas. Tendo dito isso, é importante também entender que a compreensão do PowerPoint é bem maior ao assistir a videoaula inteira disponível no YouTube, no meu canal Marcos de Bem. Por que isso? Porque muitas pessoas recebem o PowerPoint dessa apresentação pelo WhatsApp e muitas vezes não assiste a videoaula. E uma apresentação é sempre a combinação do PowerPoint com a fala de alguém. Se você assistir toda a videoaula, você tem um raciocínio completo sobre o material que foi entregue a você gratuitamente, ok? E aí, você gostando dessa videoaula, dessa web aula, você pode dar também o seu like, o seu positivo, para que o YouTube ranqueie melhor o vídeo e outras pessoas possam ter acesso a ele e melhorar também os seus estudos. Então a gente apresenta o título da lição número 12, que é a nuvem de glória, e o ponto central: devemos louvar e adorar a Deus, pois a sua glória enche a terra e os céus. Texto áureo: seja exaltado a Deus sobre os céus, seja a tua glória sobre toda a terra. Salmo 57 e 5. Verdade prática: adoremos e louvemos a Deus, pois a sua glória enche os céus e a terra. Os objetivos específicos para essa lição são: 1. Apresentar a coluna de nuvem. 2. Explicar a Shekinah, que esteve presente nas peregrinações de Israel. E 3. Destacar algumas lições para hoje. A leitura bíblica em classe está registrada em Êxodo 40 e Números 9. O meu destaque fica para o versículo 34 e 35 de Êxodo 40 e o versículo 16 de Número 9. Você pode pausar o vídeo aqui e fazer a sua leitura. A introdução, a parte que eu coloquei em destaque, diz: na caminhada no deserto, rumo à terra prometida, uma nuvem permanecia sobre o tabernáculo. E aí, fazendo a nossa correlação entre a introdução e a conclusão, nós percebemos que aqui o comentarista estimula a confiança na constante presença de Deus conosco, porque a glória que esteve com Israel esteve também com a igreja primitiva e está em nossa vida. A leitura diária é sempre uma recomendação para quem quiser um entendimento mais expandido sobre o assunto de uma maneira geral, que pode ser feito também em sala de aula, distribuindo 6 post-its aos alunos antecipadamente para que leiam logo no começo da aula de forma sequencial. É uma dica. A gente vai então para o nosso infográfico propriamente dito, e aí a gente tem toda a lição, ou as partes mais importantes dela, num único plano, de maneira que você acelera a absorção desse conteúdo, do entendimento da lição, porque você vê toda ela num único plano e sabe onde está o seu começo, o seu meio e o fim. Você sabe exatamente onde vai chegar o comentarista com o seu raciocínio. No primeiro tópico ele vai falar sobre a coluna de nuvem, a glória divina sobre Israel. No segundo tópico, ele vai falar sobre a Shekinah, que esteve presente nas peregrinações de Israel. E no terceiro, algumas lições para hoje. A minha recomendação aos professores é que se gaste 25 minutos no primeiro tópico, 25 no segundo e 20 para finalizar. E cada um faz uso dessa
dessa dica, como achar melhor, porque cada classe tem uma dinâmica e o professor sabe como trabalhar isso. Essa dica é apenas importante porque muitas vezes o aluno ele faz o estudo da lição inteira na sua casa e quando chega na sala de aula, por uma série de motivos, de intervenções, o professor fica preso às vezes na introdução. Alguns chegam apenas ao primeiro tópico e são pouquíssimos que conseguem chegar ao terceiro tópico da lição. Então, para uma questão de organizar melhor esses fatores, é que a gente apresenta essa dica, né, de dividir o tempo. Só que os dois primeiros tópicos são os mais importantes. O terceiro ele funciona mais como um resumo de tudo aquilo que foi apresentado, como vocês vão ver na sequência. Então, tendo dito isso, a gente parte então para o primeiro tópico, e aqui eu já tenho uma primeira recomendação. Você terá uma compreensão muito mais rápida ao ler esses 3 subtópicos de uma única vez e depois completar o raciocínio com a leitura das referências em destaque, como demonstrado no slide seguinte. Olha que interessante. Você tem aqui os 3 recortes juntos, por quê? Porque eles formam uma unidade. Eles formam um raciocínio só. Se você ler uma parte, depois outra, depois a terceira, e explicar separadamente, surge a impressão de que você está rodeando no mesmo assunto, no mesmo lugar. Então é melhor que você faça uma leitura, ou é mais lógico que você faça uma leitura inteira desses 3 subtópicos e depois você volte lendo as referências. Você pode perceber até que se você colocar o terceiro subtópico no lugar do segundo, o raciocínio fica melhor ainda. Tá? Mas aí essa sequência que está aqui também pode ser usada porque está sendo vista num único plano. Então experimenta fazer isso e leia as referências que você vai ver como vai agilizar o seu processo de absorção e também a questão do seu tempo sobre esse tópico, ok? Tendo dito isso, a gente parte então para o final desse tópico se perguntando se foi possível apresentar a coluna de nuvem. Eu tenho certeza que quando você lê tudo, você vai ter essa compreensão completa, ok? A gente parte então para o segundo tópico da lição, que vai falar sobre a Shekinah que esteve presente nas peregrinações de Israel. Eu fiz a mesma coisa aqui, eu juntei o subtópico 1 e 2, porque você vai perceber que o esforço do comentarista nesses 2 trechos é o de demonstrar que ao assumir um povo, Deus também assume o compromisso de estar com ele para sempre. Então, quando você lê esses 2 trechos, você pode ver que o título é até equivalente. Ó. Um diz a glória permanente de Deus e o outro a nuvem de Deus nos montes e desertos. Ou seja, durante a trajetória, a nuvem está ali. Então, a presença dele é permanente. Isso está dito com outras palavras, eles são subtópicos equivalentes. E aí fica o destaque para você ler os 2 textos de referência, ok? Então faz uma leitura geral, volta ali nas referências, você vai ter uma aceleração no seu processo de absorção incrível. Isso vai agilizar o seu estudo, para você que é professor também vai agilizar para você expandir esse ensinamento, ok? Aí a gente vai então para o terceiro subtópico, vai falar sobre a nuvem se manifestou sobre o propiciatório. E aqui eu tenho uma recomendação muito importante para você ficar atento, para não confundir essa nuvem manifesta sobre o propiciatório com a nuvem que estava do lado de fora do tabernáculo. Porque se você ler esse texto inteiro, você vai ver que ele está falando sobre o dia do perdão, ou o Yom Kippur. Esse dia é o dia em que o sumo sacerdote entrava no lugar santo do santo para oferecer sacrifício por ele mesmo e por toda a nação. Olha esse texto de Levítico 16, 12 e 13, que é a sequência do texto que eu indiquei aqui na setinha, que o comentarista colocou. Olha que está dito: tomarás também um incensário cheio de brasas e de fogo do altar de diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático moído, e o levará para dentro do véu, e porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Olha que extraordinário. Então, o que causava essa nuvem de fumaça era, na verdade, o incenso moído lançado sobre
as brasas que estavam na outra mão do sacerdote, ou do sumo sacerdote, e aí aquela fumaça que subia dessa interação entre esses dois elementos, ela ficava pairando naquele ambiente sobre o propiciatório e Deus se fazia presente. Vocês lembram que algumas lições atrás a gente falou sobre o valor do propiciatório, porque ele era uma peça única, formada junto com os querubins, toda em ouro. E no Novo Testamento, a gente vai ver João falando que esse propiciatório, ele é a própria pessoa de Jesus Cristo, ou ele é uma figura de Jesus, porque Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Então Deus aparece na fumaça, no propiciatório entre os dois querubins, e exatamente por cima do propiciatório, e aquela fumaça do incenso sobe como um cheiro agradável diante de Deus, e o sumo sacerdote se torna aceitável. Então, aquela nuvem de fumaça não é a mesma que estava do lado de fora, ok? Se alguém tiver um texto que indique o contrário, apresente nos comentários para que eu e os demais irmãos que estão vendo esse vídeo possamos aprender mais um pouco, se tiver algo diferente ou se tiver alguma contrariedade naquilo que nós estamos falando. Mas a minha opinião é de que essa nuvem era uma nuvem específica formada pela interação entre o incenso e as brasas que estavam na mão do sumo sacerdote, ok? Tendo dito isso, a gente fecha então esse segundo tópico, se perguntando se foi possível explicar a Shekinah que esteve presente nas peregrinações de Israel. Eu acredito que sim. A gente passa então para o terceiro tópico e vai falar sobre a nuvem, ou seja, algumas lições para hoje. E aí, o primeiro subtópico, a nuvem sobre o tabernáculo, eu destaquei essa parte em amarelo. Aquela nuvem era especial, pois não obedecia às leis da natureza criadas por ele próprio. Então, aqui o comentarista nos faz lembrar que Deus pode intervir no plano natural das coisas que ele mesmo criou e realizar algo novo, inédito, atípico à nossa realidade. Ele faz o que ele quer. E isso é glorioso, dá para você interagir, por exemplo, em sala de aula, levantando uma discussão com os alunos sobre acontecimentos que ocorreram na sua vida, professor, ou na vida do aluno que quiser falar sobre algo que Deus realizou que teve uma sensação de ser algo fora do curso natural das coisas. E ele ali realizou e você pôde ter essa experiência incorporada à sua vivência diante de Deus, ok? Então, a gente parte para o segundo e o terceiro subtópico, que eu juntei também os dois, porque esses dois trechos são um resumo, na minha opinião, de tudo o que foi apresentado na lição. Assim, você pode usá-lo como uma espécie de finalização de raciocínio sobre todo o ensino apresentado. Lê o trecho, lê as referências e usa como uma espécie de conclusão da lição, ok? E aí fica a minha dica. A gente chega então ao final desse tópico se perguntando se foi possível destacar algumas lições para hoje. Eu acredito que vocês conseguirão fazê-lo por meio do estudo e da apresentação em sala de aula, ok? A gente chega então à conclusão da nossa lição. E aqui o comentarista diz: a glória de Deus transcende a qualquer coisa que o ser humano venha a produzir. A glória do Senhor esteve com Israel no Antigo Testamento, com a igreja primitiva em Atos, e também está em nossa vida. Experimente a presença de Deus. Jesus ainda salva, batiza com o Espírito Santo, cura os enfermos e opera sinais e maravilhas. Está aí a conclusão do comentarista. Você use para finalizar a sua aula, se achar que toda ela combina com aquilo que foi descrito. Para mim, a parte que mais combina é justamente a parte em amarelo, ok? E aí eu espero ter contribuído com vocês, como sempre, dizendo que o meu objetivo aqui não é dar uma aula completa e nem é ficar no linguajar coloquial enchendo linguiça, né? Ficar rodeando em torno de um assunto e esticando ele sem necessidade, mas apresentar uma lição enxuta que você mesmo possa expandir e ter o seu ensinamento mais prático, mais útil, mais objetivo, e você que é professor, os seus alunos serem altamente beneficiados, ok? Então, eu apresento aqui também, mais uma vez,
o nosso curso Aprimoramento 1, onde você aprende justamente de maneira mais profunda a fazer esse trabalho que eu realizo aqui, você mesmo pode fazer, através do estudo Domine a lição em 3 passos, você aprende a identificar a ideia geral da lição, destacar os pontos objetivos e conceituar o aprendizado. E aí no módulo 2 do nosso curso, que é a imersão bíblica, você aprende sobre um texto bíblico específico a realizar a repetição de leitura e indagação, leitura global, interpretação, vinculação do conteúdo e recursos de comunicação. E no nosso terceiro módulo, que é Fontes do Conhecimento, você desenvolve a habilidade de acesso, que é a capacidade de obter e utilizar conhecimentos de diferentes áreas da experiência humana como subsídio que amplia o poder de comunicação do conteúdo gerado na etapa de imersão bíblica. E é interessante que é um curso oferecido com valor simbólico, é bem baixinho o valor, por quê? Porque a gente quer oferecer sempre conteúdos que possam ser absorvidos por todas as pessoas e possa melhorar o seu estudo cada vez mais, e isso é revertido justamente para eu poder realizar esse trabalho aqui cada vez melhor. Eu vou mostrar logo mais para vocês, daqui acho que 1 ou 2 lições, o nosso novo modelo de slide. Então a gente vai chegar num novo modelo de slide, que é justamente para demonstrar que esse trabalho é feito com carinho, com dedicação, porque é o trabalho que eu uso para mim. E o que eu quero melhor para mim, eu quero melhor também para as pessoas que me ouvem. Quero poder ajudar e contribuir. Então, quem realiza o nosso curso ajuda a EBD+, a expandir e melhorar o seu conteúdo gratuito. Então, eu agradeço imensamente a vocês. Quem tiver interesse é só me contactar pelo WhatsApp mesmo e a gente conversa sobre o nosso curso. Muito obrigado, desejo uma excelente aula a todos vocês, aos alunos um excelente estudo, aos professores uma excelente ministração de aula e, se Deus quiser, nós nos vemos na semana que vem novamente. Muito obrigado e até lá.